eu vejo com uma certa folga aí Mohamed Salah no top 1, o cara mais ofensivo da temporada. Olha que interessante, pessoal, já temos aqui o nosso Dream Team, o melhor time da temporada. A análise de dados já virou peça-chave no futebol moderno e em vários outros esportes. E hoje eu vou te mostrar como usar Python para explorar um pouco mais desse mundo, analisando na prática estatísticas reais do futebol europeu. Então já fica comigo nesse vídeo, sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro código. Então vamos lá, antes da gente de fato entrar no código em si, vou desenvolver ele do zero, vamos só repassar aqui rapidinho o que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos começar importando a nossa base de dados, que inclusive é bem legal. Está importando uma base com algumas estatísticas reais da temporada de 24 e 25 das principais ligas europeias. Então, de fato, uma base de dados bem interessante, dá para tirar vários insights. A gente vai fazer uma boa análise exploratória desses dados, tá bom? Tirar alguns insights como quem são os maiores artilheiros, também quem são os maiores assistentes, fazer uma análise também de melhores defensores, estatísticas defensivas, né, bom? A gente vai comparar também algumas ligas, principais ligas europeias. Será que existe uma liga mais disputada que a outra? Uma tem uma qualidade defensiva ou ofensiva melhor do que a outra? Vamos analisar tudo isso e no final, pessoal, minha parte que eu mais gosto daqui, a gente vai montar o Dream Team, né? O time da temporada com base em estatísticas, nas estatísticas dos jogadores. Então, se você não se inscrever e não deixar o seu like, você é louco, você é louca, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro código. Vamos lá. Criei aqui um bloco de código do zero, como de praxe, para desenvolver isso junto. Já começo importando as bibliotecas que a gente vai precisar no projeto de hoje. Vamos lá, mexer com um combo bem poderoso. Temos aqui a biblioteca Pandas, queridíssima aqui do canal, para manipulação e análise de dados no geral, e Matplotlib e Seaborn para visualização de dados, para a gente criar gráficos que nos gerem insights. Com esse combo aqui, pessoal, já tem um combo bem poderoso aí para análise de dados no geral. Beleza? E lembra que você tem que ter essas bibliotecas instaladas, então você pode vir aqui, copiar esse comando do pip install, abrir aqui um novo terminal no seu VS Code e colar o comando do pip que a gente acabou de copiar, beleza? Eu não vou executar, eu só vou colar aqui e mostrar para vocês, eu não vou executar, mas vocês podem rodar esse comando aqui sem preocupação, que em poucos segundos já vai ter tudo instalado. Eu já tenho, então nem preciso fazer esse processo, mas já mostrei para vocês. Vamos lá? Depois que eu já fiz essa instalação, posso só executar esse código e deu certo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo de fato do nosso projeto de hoje? A gente vai importar a base de dados que a gente vai lidar. Como eu disse para vocês, já adiantei logo no início, a gente vai pegar umas estatísticas da temporada 24 e 25 das principais ligas europeias. E esse dado, onde é que está esse arquivo? Ele está aqui dentro da minha máquina, localmente aqui no meu PC, no formato de CSV. Lembrando que vocês podem ter acesso, tá bom? A esse arquivo, basta conferir o link na descrição, que eu já vou deixar aí ele disponível para você fazer o download, assim que você consegue replicar todo o projetinho de hoje, até ficar livre e fazer algumas análises bem interessantes, que essa base é bem legal, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu importo esses dados de um CSV aqui no Python? Simples. Eu posso botar aqui, clicar com o botão direito em cima dele, vou copiar o caminho relativo, vou voltar aqui para o meu código, tá bom? Criei uma variável chamada def, que é a abreviação para data frame, né? Que são tabelas aqui no Python. Vou chamar a minha biblioteca Pandas, que eu importei ali em cima e apelidei como PD. Vou usar uma função chamada readCSV, um nome bem intuitivo, né? Ler um arquivo CSV. Vou abrir uma aspas, vou colar o caminho que eu acabei de copiar e vou botar também um Rzinho antes dessas aspas, para o Python não encrencar com essa barra invertida, beleza? Se eu quiser visualizar essa tabela, esse data frame, esses dados, para ver se a importação deu certo, basta só eu chamar o nome dele, tá bom? Então, vamos executar aqui. Pode ser que ele demore um pouquinho, não demorou nada, um segundinho. E olha que interessante, pessoal. Vou até tirar o zoom aqui para a gente visualizar essa base um pouco melhor juntos. Primeira coisa que eu quero que vocês notem, que tem uma base bem completa, talvez até completa até demais, com mais de 160 colunas, para ser específico, 165 colunas, ou seja, 165 diferentes estatísticas, diferentes dados, tá bom? E já adianto para vocês, pessoal, que é muito raro você utilizar todas elas, ainda mais quando você está lidando com um data frame, uma tabela nessa dimensão. Então, um processo muito comum na análise de dados é você filtrar, fazer uma filtragem nesses dados, pegar só as colunas e informações que te interessam, e isso eu recomendo para vocês, porque você evita que a poluição visual, né, esse excesso de informação, você direciona a tua tabela para, de fato, as análises que você quer fazer, e você também gasta menos memória do seu PC para alocar essa tabela, esses dados, beleza? Como é que eu faço essa filtragem de dados? Como é que eu seleciono as colunas que eu quero? Vamos lá. Eu já adiantei aqui para vocês, ó, já deixei aqui no comentário, só para a gente ganhar tempo aqui. Vou criar uma variável chamada colunas desejadas e vou colar o quê? O que eu vou
atribuir a essa variável uma lista com as colunas que eu quero. Lembrando que lista tem esse formato aqui, né, essa estrutura separada aqui por colchetes e tem os elementos separados por vírgula. E aqui eu botei os nomes das colunas que me interessam. Vou voltar aqui para o zoom rapidinho, só para explicar para vocês. Só contextualizando quais são essas colunas. Aqui é o jogador, a posição dele, o time em que ele joga, tá bom? São essas informações aqui. A competição, né, a liga daquele time, daquele jogador. GLS seriam os gols, a estatística de gols, que vai ser interessante pra gente. Aqui seriam as assistências. Aqui seriam as participações em gols, né? Gols mais assistências. Aqui são os saves, né? As defesas para caso dos goleiros. Aqui são os tackle interpretations, seria os botes e interceptações, a gente analisar os caras defensivos. E aqui são os key passes, né? São passes que levaram a uma possível chance, a um chute a gol. Para a gente analisar os melhores meios, os meias mais eficientes, né? Que fazem bons passes. Já criei essa variável aqui para armazenar as colunas que eu quero. E olha que interessante. Eu posso fazer essa filtragem logo aqui quando eu importo meus dados. Logo sim nessa funçãozinha readCSV. Basta fazer o que, pessoal? Eu posso passar aqui um parâmetro chamado useCalls, tá bom? O que eu passo aqui? Eu passo uma lista das colunas que eu quero, que já está, para facilitar, que eu facilitei a nossa vida, já está atribuído, né? Já está armazenado nessa variável chamada colunas desejadas, tá bom? Se eu executar esse código aqui, vocês vão ver que, olha que legal, eu saí daquelas 165 colunas a de fato só 10 colunas, tá bem mais organizado, não tem aquele excesso de informação, só tem de fato as informações estatísticas que me interessam. Show de bola, primeiro passo de importação e carregamento dos dados feito. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem importar mais estatísticas, né, eu tenho mais 160 colunas, né, lidar com outras colunas, trazer elas para cá para fazer outras análises, vocês podem fazer o seguinte, eu vou deixar o descritivo, o link aqui na descrição também, pessoal, que é o link de onde eu puxei essa base de dados. E lá você pode ver, tem todo um descritivo das principais colunas. Então, se você tiver dúvida aqui em inglês, por exemplo, você pode vir aqui, traduzir para português, tá bom? Entender mais ou menos o que cada coluna significa. Assim, vamos supor que eu quero essa variável XG. Você pode modificar lá o código, incluir essa nova estatística, tá bom? Por exemplo, aqui nessa lista, se fizer sentido para você fazer novas análises. Enfim, vocês vão ficar livres, confere o link na descrição, para além de baixar a base de dados, ter esse link, esse descritivo dessa base e deixar vocês bem embasados, bem livres para fazer a análise que vocês quiserem. Então, sem mais enrolação, vamos voltar para o código. Show! Vamos fazer agora, já que importou, vamos explorar um pouquinho, só um pouquinho, essa nossa base, beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, quantos jogadores eu tenho por liga. Eu quero saber as ligas que têm mais jogadores ativos, beleza? Como é que eu faço isso aqui, ó? Botar aqui dentro de um print, só para poder printar na tela o resultado que eu quero. Como é que eu faço isso aqui, ó? Eu vou chamar minha base de dados, que eu apelidei de def, né, data frame, vou acessar a coluna de comp, beleza? Porque comp é a coluna que tem as ligas, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que cada registro da minha base é o quê? É um diferente jogador, beleza? No caso, até tem uma exceção aqui que tem o mesmo cara repetido, mas calma, daqui a pouco a gente lida com isso, beleza? Vamos lá. O que eu posso fazer? Eu acessei minha coluna de liga, eu posso acessar um valor, um método, na verdade, chamado value counts. Ele vai fazer a contagem de valores, no nosso caso, contagem de jogadores por liga, tá bom, pessoal? Se eu quiser descobrir agora as posições mais comuns, eu posso fazer a mesma coisa, mas em vez de acessar a coluna de comp, né, de liga, de competição, eu acesso a coluna de pos, né, que é a posição daqueles jogadores. De novo, fazendo esse mesmo método, usando esse mesmo método de value counts. Vamos visualizar o resultado desse método, a saída desse método. Olha que interessante, eu vejo que a liga que tem mais jogadores ativos é a liga de Série A, a liga italiana, com mais de 634 jogadores, enquanto a que tem menos jogadores ativos é a Bundesliga, beleza? Mesma coisa para a posição, a gente consegue ver aqui com uma certa folga, tá bom, pessoal? Eu tenho mais defensores do que o resto das posições. Uma coisa que eu vejo aqui, que a gente vai fazer um tratamento agora, é o seguinte, tá vendo que eu tenho essas posições mistas, ou seja, um jogador, ele pode atuar em diferentes posições. Por exemplo, aqui, o cara pode ser o atacante ou meia, um meia atacante, por exemplo, ele pode ser um meia atacante, enfim, vamos fazer só, pessoal, tem até um defensor que consegue atuar como meio atacante, beleza? Vamos fazer um tratamento, pessoal, para eliminar esse tipo de posição mista, né? Vamos focar só em uma posição, vamos pegar só a posição principal daquele cara, que sempre vai ser esse primeiro valorzinho aqui, ó, dessa minha tupa, dessa minha sequência, sempre vai ser o primeiro, a posição principal dele. Vamos fazer esse tratamento dos nossos dados rapidinho, porque vai facilitar umas análises que a gente vai fazer mais para frente, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pega essa string aqui, esse texto que
está separado por... Tem dois elementos, né, que está separado por vírgula no nosso caso, e pega só esse primeiro aqui, o que vem antes da vírgula. A gente vai usar um método de manipulação de string, de manipulação de texto. Para facilitar, pessoal, já criei uma variávelzinha de teste aqui, um texto, um S, né, para abreviação de string, e copiei, por exemplo, esse valorzinho aqui, beleza? Como é que eu pegaria só esse carinha aqui, pessoal? Show de bola, vamos usar um método de manipulação de string chamado split. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha string, o meu texto, que está armazenado nessa variável S, vou chamar um método chamado split, eu vou abrir aspas e vou botar vírgula. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai quebrar o teu texto em diferentes elementos a partir de um separador. Qual é o meu separador aqui? É a vírgula. Vamos ver o resultado desse método? Olha que interessante. Ele me dá uma lista com esses elementos separados. E eu quero só o quê? Eu quero o primeiro, que é a posição principal daquele jogador. Como é que eu acesso o primeiro elemento de uma lista? Depois aqui, depois que eu uso esse método, eu acesso o índice, o elemento da posição 0. Quero pegar o primeiro elemento dessa sequência. Então, acesso o índice 0, beleza? Olha que interessante, já peguei aquele primeiro elemento que é a posição principal do nosso jogador. Vamos só aplicar essa lógica em cima da própria coluna de posição para eu atualizar esses valores, né, de posição e pegar sempre só o primeiro, né, só a posição principal. Como é que eu faço isso aqui? Ó? De novo, aqui eu vou sobrescrever essa minha coluna, então já começo atribuindo um novo valor a ela e repetindo ela aqui. Eu vou aplicar uma lógica nela. Como é que eu aplico uma lógica nela? Eu boto um método, chamo um método chamado apply, né, de aplicar. E qual é a lógica que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função lambda, uma função local, que só existe em um determinado local, que no nosso caso é na minha coluna de posição, beleza? Como é que eu crio essa função lambda? Simples, ó, lambda de posição, por exemplo, lambda de pos, tá bom? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse meu valorzinho, essa minha posição, eu vou usar aquele métodozinho split, tá bom? Vou simplesmente aplicar essa lógica aqui, que a gente fez para um caso, mas para minha coluna inteira, beleza? Vou pegar aqui esse método split sem processar o primeiro elemento. Agora, se eu rodar de novo aquele códigozinho para distribuição de posição, pegar as posições mais comuns, vamos dar uma olhada como é que ele fica? Agora sim eu tenho só aquelas posições que eu de fato quero, as principais. Eu vejo aí que uma certa folga, os defensores, tem mais defensores do que atacantes, por exemplo, com uma certa folga, beleza? Agora vamos pegar algumas estatísticas ofensivas, como por exemplo, vamos pegar os top 10 artilheiros? Vamos lá? Se eu rodar esse código aqui, pessoal, olha que interessante, ele já me dá um gráficozinho bem legal. Calma. Para esse código aqui, para esse vídeo, tira um print da tela, porque eu não vou ensinar esse código aqui. Eu vou ensinar ele, vou fazer o mesmo código daqui a pouquinho, mas você vai entender o porquê que eu não vou explicar ele exatamente, beleza? Então tira um print aqui, tenta reproduzir, mas vamos focar aqui em fazer juntos a interpretação desse gráfico. Peguei aqui os top 10 artilheiros. Show de bola. Eu vejo aqui, analisando esse gráfico, vou até tirar um pouquinho o zoom, só para dar mais espaço para a gente analisar. Eu vejo aqui que o top 3 ali, Kylian Mbappé, top 1, com uma certa folguinha, né? Se eu vejo aqui, ó, se eu ver aqui, ele tá com uma folga de 2 gols, frente ao Mohamed Salah, tá bom? E o Lewandowski tá lá no top 3. Então, um destaque pro Kylian Mbappé. E eu também, pessoal, vocês podem ver que eu colori as barras de acordo com a minha liga, a liga que esses jogadores participam. Então, eu ganho destaque aqui, tem um certo destaque para a Premier League, que eu tenho 3 jogadores dessa liga dentro do ranking de top 10. Então, me sugere que essa liga tem maior poder ofensivo, tem melhores atacantes, melhores jogadores ofensivos, beleza? Guarda essa informação, show? E o Mohamed Salah em top 2 e o Mbappé em top 1, show de bola. Se eu fizer a mesma lógica do código de cima, literalmente o mesmo código, eu só mudei aqui a minha variável, minha estatística, que aqui eu estava focando em gols, né? Que é a minha variável, minha coluna GLS, beleza? Em vez de aplicar essa estatística de gols, eu aplico a estatística de assistências, tá bom? Que é o AST. Se eu rodar esse código, vou ter a mesma visualização, mas eu vejo que agora são os assistentes, melhores assistentes. E olha que interessante, pessoal, o Mohamed Salah, ele tá em primeiro com uma certa folga, tá bom, pessoal? E lembra que ele estava lá em top 2 artilheiros também? Então ele tá top 1 assistente e top 2 artilheiro. Então quer dizer que esse cara é um baita jogador ofensivo. Ele participa de gols tanto assistindo quanto definindo. Então ele é um cara muito ofensivo. E aí que tá. Para eu avaliar um cara, o poder ofensivo, né, analisar estatísticas ofensivas, é melhor analisar gol e assistência em separado ou alguma métrica que misture os dois, como participação a gol? Eu prefiro essa métrica, porque fica mais eficiente. Aí, de fato, eu consigo comparar os caras mais ofensivos, tá bom? Existe essa métrica na nossa base de dados, lembra? Que é esse G mais A.
é isso que a gente vai fazer agora. Aí sim eu vou fazer o códigozinho rapidinho com vocês, tá bom? Vamos lá. Como é que eu pego os caras mais ofensivos, tá bom, pessoal? Vou fazer a mesma lógica que eu apliquei aqui em cima. Eu vou pegar aqui minha base de dados, vou voltar aqui com o zoom, tá bom? Eu vou ordenar essa minha base de dados com base na minha coluna de quê? De G mais A. Lembra que eu estou analisando agora gols mais assistências, participações e gols, beleza? Eu quero pegar os caras que tiveram maiores números de participação. Então, eu quero ordenar os meus dados de maneira decrescente, do maior para o menor. Como é que eu faço isso? Eu posso passar um parâmetrozinho nessa função de sort, nesse método, perdão, chamado ascending. Eu quero ascendente ou decrescente? Eu quero decrescente. Então, boto um parâmetrozinho, valor de booleano false, de falso, tá bom? Eu quero pegar, pessoal, o top 10, os melhores 10 ofensivos. Então, depois que eu faço isso, eu posso botar um métodozinho chamado head, que eu pego o cabeçalho, né? Quantos valores você quer incluir nesse top, nesse cabeçalho aí? Eu quero o top 10, então bota aqui 10, tá bom, pessoal? Se eu printar aqui na tela, esse top ofensivos aqui, vamos dar uma analisada. Opa, ele já me deu aqui meus valores, vamos lá. E uma coisa, tá vendo? Que ele me deu todas as colunas que eu quero lá, eu não quero todas essas colunas, tá bom? Eu só quero essas daqui, só me importo com essas daqui. Então, só incluir aqui, só incluir aqui no final, vou até ajeitar, quebrar uma linha aqui para facilitar, só incluo aqui as colunas que me importam, né? Que é o jogador, o time dele, a competição, a posição dele e, de fato, o número de participações em gols, né? Gols mais assistências desse cara. Se eu executar esse código aqui, ele já me mostra em formatinho ali de tabela, estatísticas, quais são os meus melhores ofensivos. Opa, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu seleciono só essas colunas, tá bom, pessoal? Eu vou abrir aqui um colchetes e vou colar as colunas que eu quero. Vou até dar um Alt Shift F aqui, né? Vou quebrar algumas linhas só para ficar melhor visualizado. Olha que interessante, já tem no formato de tabela os meus resultados. Mas eu quero eu quero deixar isso aqui uma maneira mais visual de interpretar, analisar essas estatísticas. Então vamos plotar esse gráficozinho de barra aqui. Como é que eu faço isso aqui, ó? Eu crio primeiro a minha figura, tá bom, pessoal? Eu acesso uma função figure, tá bom? Chamo a função figure da biblioteca matplotlib e só passo aqui o tamanho dela, né? Em pixels. No caso, isso aqui é 10 pixels de largura e aqui 5 pixels de altura, tá bom? Vamos agora, de fato, plotar as barras com os dados que a gente quer visualizar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar a biblioteca Seaborn, que eu aprendi como SNS, tá bom? Vou usar uma função chamada barplot, beleza? O que essa função pede? Ó? Primeiro ela pede quais são os meus dados, né? Você pede esse parâmetrozinho data aqui. Quais são os meus dados, pessoal? É justamente essa variável top ofensivos aqui, em que eu já filtrei meus dados, já ordenei eles para os caras que mais tiveram participação ao gol. Então eu passo esse valorzinho aqui, beleza? Ele pede também, pessoal, qual é o meu eixo X? Qual vai ser o meu eixo X? É de fato o valor daquela métrica que eu estou analisando. No nosso caso é o que, pessoal? É esse G mais A aqui, é gols mais assistência, participação em gols. Ele também pede o meu valor do eixo Y. O que é o meu valor do eixo Y? São os jogadores. Qual é a coluna que eu tenho a informação dos jogadores? Justamente essa player aqui, tá bom, pessoal? Então passo como parâmetro Y, tá bom? Valor para o parâmetro Y. Agora, olha que legal, já tem esse gráficozinho, mas vamos melhorar ele para ele tirar ainda mais insights. Lembra aqui, pessoal, que eu colori as minhas barras com base na competição, na liga que aquele jogador pertence? Como é que eu faço isso? Posso passar um parâmetro chamado Who, tá bom? E eu passo a coluna em que eu quero fazer essa categorização. Eu quero categorizar pelo quê? Pela liga. E qual é a minha coluna que eu tenho informação da liga? É aquela comp, tá bom? Se eu executar esse código aqui, olha que interessante, já fiz aquela categorização e eu vejo com uma certa folga aí Mohamed Salah no top 1, cara mais ofensivo da temporada, bem na frente, né? 12 participações na frente do top 2, que é o Harry Kane, também um baita atacante. Viu, pessoal? Por que eu foquei nessa métrica aqui? Porque ela é mais eficiente para analisar o que eu queria, que é os jogadores mais ofensivos, porque aqui eu analiso direto as participações e gols, seja assistindo, seja definindo. Show? Beleza? Vamos partir agora para algumas estatísticas defensivas. Não vou explicar o mesmo código, eu só estou trocando aqui, pessoal, a variável que eu estou analisando, a estatística que eu estou analisando é esse TKL mais int, que são bots, né, tackles mais interceptações, para avaliar de fato os caras
caras defensivos, tá bom? E olha que interessante, agora eu já vejo de novo, eu vejo uma dominância da Premier League. Eu tenho 4 jogadores nesse top 10, nesse ranking de melhores defensivos. Então tudo tá me sugerindo que, tanto no poder ofensivo, tanto em qualidade ofensiva quanto em qualidade defensiva, eu vejo uma dominância, eu vejo um destaque da Premier League. Então me parece ser a liga ali mais disputada, que tem maior qualidade de jogadores. Mas calma, a gente pode analisar isso de fato, usando estatística. Vamos analisar isso? A gente está supondo aqui, a gente está vendo isso de maneira qualitativa, de gráficos. Vamos tentar buscar isso, afirmar isso com estatística? Como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Vamos ver aqui a liga com a maior qualidade defensiva. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar minha base de dados, que é o DataFrame, meu DF. Vou usar um método chamado Group By, muito utilizado, tá bom, pessoal? E o que ele vai fazer? Eu vou agrupar os meus dados pelo quê? Eu vou agrupar pela liga. Quero fazer uma análise pela liga, análise por liga. Eu quero comparar as diferentes ligas. Então, eu passo aqui a coluna que eu quero agrupar, que no caso é essa comp, que tem o valorzinho, o valor da minha liga. Beleza? Tá bom. Por enquanto, o Python já entendeu que você quer agrupar pela liga, que você quer fazer uma análise por liga, mas ele precisa entender o quê? Qual é a estatística que você está querendo avaliar? Você está querendo agrupar. Como eu quero avaliar aqui a qualidade defensiva, eu vou acessar aquela variávelzinha, aquela estatística de TKL mais int, né? Os tackles, bots mais interceptações. Então aqui eu abro colchetes e acesso aquela coluna, TKL mais int, exatamente como ela está escrita lá. Beleza? Show. O Python já entendeu que você quer fazer um agrupamento por liga e quer focar na métrica de tackles de bots mais interpretações. Falta uma coisa só. Ele quer saber qual tipo de agregação você quer fazer. Você quer fazer a média, você quer fazer a soma, o que você quer fazer? O mínimo, o máximo? Eu quero a média, eu quero analisar na média. Qual tem a melhor qualidade defensiva? Qual tem, nesse meu caso aqui, qual tem a melhor média de bots, interceptações? Vamos fazer isso? Então aqui eu posso botar .min, que é média em inglês. E de novo, eu quero ordenar os meus dados. Eu quero, lá no primeiro lugar, a liga que teve melhor média defensiva nesse caso aqui. Então vou ordenar eles de maneira decrescente. Então vou passar aqui um parâmetrozinho de novo, sort values, como eu quero de maneira decrescente, eu passo aquele parâmetrozinho chamado ascending e passo o valor de falso, né, booleano de falso, beleza? Devo ter escrevi errado, def group by, eu errei aqui, errei aqui, ó. Group by, estava escrevendo group by, tá bom? Vamos lá, ascending, de novo aqui, falta um Szinho, show de bola. Olha que interessante, pessoal. Eu vejo que a liga que tem na melhor média, melhor qualidade defensiva, por meio da estatística que a gente está analisando, né? Que é a média de bots e interceptações, eu comprovo mesmo, de fato, que é a Premier League, que foi um insight que a gente tirou a partir desse gráfico. Agora a gente comprovou estaticamente com números. Se eu quiser fazer essa análise agora de qualidade ofensiva, faço a mesma coisa, o mesmo código aqui, mas eu mudo essa minha estatística, essa minha coluna. Eu quero analisar agora o G mais A, que é aquela minha estatística ofensiva, né, de participações em gols. Vou executar esse código aqui e, de novo, eu vejo em primeiro lugar a Premier League. O que eu concluo disso aqui, pessoal? Eu vejo que a Premier League me sugere ser a liga de maior qualidade técnica, maior qualidade, que tem maior qualidade de jogadores e, consequentemente, talvez mais disputada. Que é realmente a fama que ela tem, pessoal. É de fato uma liga mais disputada quando comparada às outras. Como, por exemplo, aqui a Bundesliga, que a gente vê uma dominância do Bayern de Munique. Recentemente o Bayern Leverkusen, mas uma dominância nos últimos anos do Bayern de Munique. Então é quase certo que é sempre o mesmo time que vai ganhar. Também ali a Ligue 1, também muitos anos só PSG ganhando. Então são ligas com menos competitividade. Agora a Premier League, eu vejo que tem uma qualidade dentre as ligas, tem a qualidade tanto defensiva quanto ofensiva. Então me parece ser de fato uma liga mais competitiva, uma qualidade técnica. Olha que legal esse insight aqui sendo tirado com base em estatística, com base em dados, beleza? Se eu quiser analisar os melhores goleiros, faço a mesma coisa, tá bom, pessoal? Só mudo de novo, aquele mesmo código, só mudo de novo a variável, a métrica que eu estou analisando. No meu caso agora é saves, né? Defesas, tá bom? Agora eu já vejo uma dominância da Ligue 1, da Liga Francesa. Então, bons goleiros na Liga Francesa. Agora vamos lá para a parte mais interessante desse código. Vamos criar o melhor time da temporada? Como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Primeiro, vamos seguir esse exemplinho aqui, essa formação para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que discretizar entre lateral, enfim. Vamos fazer esse formatinho aqui, esse esqueminha aqui de 3-5-2, pode ser?
Show de bola? Vamos lá, vamos pegar 3 defensores, 5 meias e 2 melhores atacantes. Primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou quebrar minha base de dados por posições. Então vou ter aqui uma base de dados filtrada com os goleiros, os defensores, os meias e os atacantes. Como é que eu faço esse filtro, Augusto? Simples, vamos lá. Vamos começar pelos goleiros. Vou chamar a minha base de dados, que se chama DF. Vou abrir aqui um colchetes, tá bom, pessoal? Vou repetir aquele meu DF. Vou acessar de novo um colchetes. Agora eu vou acessar a coluna em que eu quero fazer o filtro. Eu quero fazer um filtro, pessoal, pela posição. Então eu vou acessar aqui a coluna posse, que tem a posição. E nesse meu caso aqui, qual filtro eu quero fazer? Eu quero pegar os goleiros. Então, esses valores eu quero filtrar minha base de dados em que a posição é o goleiro, que no nosso caso aqui é igual a GK, tá bom? Que é o sufixozinho, a abreviação para goalkeeper, né? Goleiro em inglês. Então a gente tem que acessar esses valorzinhos aqui. Eu posso, pessoal, copiar esse comando aqui e colar embaixo de todas essas minhas variáveis aqui. Só vou mudar o que, pessoal? Aqui em defensores não é mais GK, é DF, tá bom? Defensive. Beleza? Tem que ser exatamente, tá? Em tudo maiúsculo, já adianto para vocês. Aqui para os meias, é GK? Não, é MF. Atacante, é MF? Não, é FW. Beleza? Só rodando esse códigozinho aqui, eu garanto que eu já fiz essa filtragem. Se você quiser fazer a prova real, sei lá, começar aqui com goleiros, olha que interessante, eu só tenho aqueles goleiros de fato, aquela posição GK. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Para o goleiro, eu tenho que escolher um, tá bom? Como é que eu vou fazer esse melhor goleiro? Tá bom? Eu vou pegar aqui o meu data frame, que agora é goleiros, que já é filtrado para os goleiros, show. Eu vou ordenar esses meus valores pela minha variável que eu estou analisando, que no caso de goleiro, lembra? É save, né? É a defesa, as defesas, tá bom? E de novo aqui eu vou passar aquele parâmetro da cena igual falso para pegar de maneira decrescente, só o top 1. No meu caso eu quero só um cara, tá bom? Um cara. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui, ó, head 1, beleza? De novo, eu quero acessar só algumas colunas dessa tabela, né? As colunas que eu quero, eu vou abrir aqui colchetes e vou copiar aqui a minha colinha, que eu já tenho as colunas que eu quero, que é só a informação do jogador, da posição, do time e da competição. Então, de novo, abro colchetes, colo a minha lista aqui, então é meio que um colchete dentro de colchetes. Vou só quebrar a linha para facilitar a nossa vida. E se eu der um display aqui só para visualizar qual é esse melhor goleiro aqui, por exemplo, eu tenho esse Mark Flecken do Premier League, beleza? Vou fazer a mesma lógica para as outras posições, tá bom? Então acompanha o raciocínio, beleza? Para os melhores defensores, ó, vou copiar esse código aqui para facilitar a nossa vida. Só vou trocar goleiros pelo quê? Pelaquela minha variável defensores. Lembra? Que eu filtrei aqui só para os DF, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Aí, de novo, não quero saves. Eu quero o quê, pessoal? No meu caso de defensores, eu estou usando aquela métrica de bots mais interceptações. E aqui eu não quero só um cara, não quero um defensor, eu quero 3. Lembra lá da nossa formação que a gente vai montar? Beleza? Então eu quero 3 defensores. Então, em vez de head 1, eu boto head 3. Beleza? Mesma coisa aqui para os meias. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar isso aqui, vou trocar aqui defensores por meias, tá bom? E qual é a variável que eu estou analisando? Agora é novidade, a gente não analisou nenhum meia por enquanto. Já aviso vocês, já adianto vocês, que é a nossa variável, a nossa estatística de KP, que é o Key Passes, é os passes-chaves, né? São os passes que levam a possíveis chances, a chutes ao gol. Não necessariamente o gol, mas a chutes. Então, de fato, passes que levam a chances de gol. Então, isso que eu estou analisando para definir os meus meias, beleza? Então, usa essa métrica aqui de KP. De novo, eu não vou pegar 3, eu preciso pegar 5. De novo, lembra da minha escalação aqui, da minha formação? Então, em vez de head 3, eu pego head 5, beleza? E agora, por último, não menos importante, são os atacantes. Mesma lógica aqui, vou copiar aqui, vou colar, vou trocar aqui meia por atacantes, e lembra qual é a variável estatística que a gente está analisando? No nosso caso é o G mais A, gols mais assistência, né? Participações em gols. Eu quero não 5, eu quero 2, eu tenho 2 atacantes. Show de bola, mandei printar todos esse aqui, então tem diferentes tabelas, né? Segregando por posições. Vamos só juntar essas diferentes tabelas em uma só, para ter só numa tabela de fato os meus 11 jogadores. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Muito simples aqui, ó. Vou chamar minha função, minha biblioteca pandas, vou chamar uma função chamada concat. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar uma lista com as tabelas que eu quero concatenar, que eu quero juntar. Que é o quê? É o melhor goleiro, é o melhores defensores, é os melhores meias e também aqui, pessoal, os melhores atacantes. Vou até aqui, ó. Show de bola. Só rodar esse códigozinho aqui. Se eu executar esse código, olha que interessante, pessoal. Já temos aqui o nosso Dream Team, o melhor time da temporada.
E olha que interessante, destaque aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 11 jogadores do meu Dream Team, 7 são da Premier League. Isso reforça aquela qualidade técnica que a gente tem na Liga Inglesa. Beleza? Então, show de bola, projeto maneiro, interessante, muito legal, explorando esse mundo bem interessante, essa aplicação bem legal do Python, né, que é no futebol, nos esportes, tá bom? Lembrando que eu já tenho um vídeo analisando dados de futebol também para complementar isso aqui, vou deixar o link na descrição, assiste lá, tá bom? Para complementar esse vídeo e ficar cada vez mais craque análise de dados. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí, vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.